Pais amados, mais uma palavra para o meu e o seu coração. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo de número 1, versículo de número 21. Diz assim: darás à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amados, nós estamos na tríade Quem é Jesus? E agora nós vamos falar Jesus, o Salvador do mundo. O nome de Jesus, a natureza da salvação, o Cordeiro de Deus, o sacrifício do Cordeiro e atitudes para com o Cordeiro. Eu gostaria que você nos acompanhasse na palavra de Deus. O Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Este é o significado da religião cristã. A vinda de Jesus ao mundo foi a maneira usada por Deus para trazer redenção ao homem perdido. O cristianismo admite que o homem é incapaz de salvar-se a si mesmo. A mensagem do cristianismo é a salvação do homem. Neste aspecto, ele é diferente das outras religiões. As outras religiões tentam interpretar os mais altos ideais da vida. Elas insistem que o homem sempre será um fracasso. Explicam ao homem porque ele sofre, como deve viver e de que maneira será punido se pecar. Elas não oferecem ao homem o poder para vencer o pecado e viver vitoriosamente. Mas Cristo vem ao mundo, ao encontro dos homens em todas as situações da vida e em todos os lugares, e traz a mensagem da salvação. Você falhou, mas pode ser bem-sucedido. Você pode estar manchado com a culpa do pecado, mas você pode ser purificado. Isto é possível através do poder do Salvador. Aquele que veio e morreu pelos pecadores e ressurgiu vitorioso sobre a morte, o pecado, o inferno e a sepultura. As boas novas do Evangelho são que Jesus veio para ser o Salvador de toda a humanidade. Quando Jesus nasceu, um anjo disse aos pastores, lá em Lucas, capítulo 2, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O nome de Jesus, o que significa? O nome de Jesus significa Jeová, salvará, ou seja, Yahvé, Salvador. Ou Salvador, Deus, o Pai, escolheu este nome para seu filho. Ele enviou um anjo para dizer a José como devia se chamar o bebê que Maria daria à luz. O nome Jesus faria com que eles se lembrassem constantemente quem Jesus era e o que ele tinha nascido. E ele tinha nascido. Ele era o Filho de Deus, vindo à terra para nos salvar dos nossos pecados. Amado, quando você falar ou ouvir o nome de Jesus, lembre-se da mensagem de boas novas que ele traz para você. Jeová, o Deus eterno, ou Yahvé, o Deus eterno, que não tem princípio nem fim, veio ao mundo para salvar você. Esta é a promessa que declaramos quando oramos ao Deus Pai em nome de Jesus. Murmure o nome de Jesus no culto e em oração. Cante sobre Jesus o Salvador. Fale com outros sobre ele. Ele é o único Salvador. Aquele que o Pai enviou para nos salvar. Pedro e João curaram um coxo com o poder que tinham recebido de Jesus e o fizeram em o nome de Jesus. Está lá em Atos, capítulo 3, versículo 16. E Atos 4:12. Pela fé em nome de Jesus, esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação só pode ser encontrada através de Jesus, porque não há ninguém mais no mundo todo cujo nome Deus tenha dado ao homem pelo qual possamos ser salvos. Amados, nós precisamos entender, nós precisamos compreender a natureza da salvação. A palavra salvação na Bíblia é sotéria. A palavra salvação
é uma palavra sublimente e muito significativa. Ela é sublime. Salvar é socorrer no perigo, livrar do cativeiro ou julgamento, manter em segurança e curar. Jesus, nosso Salvador, ele nos liberta do poder de Satanás, livra-nos da escravidão do pecado, toma nosso lugar. E nossa culpa no julgamento. Guia-nos a um lugar seguro e nos dá saúde para o corpo e a alma. Este Jesus é o nosso pastor, sumo pastor. Jesus veio para nos salvar da perdição e do perigo, de uma vida longe de Deus. O pecado nos separou de Deus. Perdemos o rumo, vagamos em círculo na escuridão de uma vida sem propósito e perdida, sem Deus. A morte eterna vem sobre nós, mas Jesus veio nos salvar e nos levar de volta a Deus, nos reconectou com Deus, nos levou à presença do Pai. Ele nos guia na direção certa, dá-nos da luz de sua presença e traz propósito e significado às nossas vidas. Jesus acalma os nossos temores, ele nos dá alegria e paz. Desvia-nos do perigo da destruição que nos ameaça e nos leva ao nosso lar eterno. Jesus disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio para nos salvar da culpa e punição dos nossos pecados. Todos nós desobedeceremos a Deus, às leis de Deus, e enfrentamos a pena da eterna separação de Deus. Mas Jesus tomou sobre si a culpa dos nossos pecados e voluntariamente morreu em nosso lugar para que pudéssemos ser perdoados. Em Romanos 6:23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus veio para nos salvar do poder do pecado e de Satanás. Ele nos liberta de nossa natureza pecaminosa, rebelde e egoísta e nos dá uma nova natureza de filhos de Deus. Ele quebra o poder da tentação e nos liberta de desejos e hábitos que destroem nossa saúde e prejudicam nossa alma. Em Jesus, nós achamos o abrigo seguro contra os ataques de Satanás. Nós continuamos a enfrentar batalhas, mas Jesus nos dá a vitória. Amados, lá em Romanos, capítulo 6, versículo 22, diz desta maneira, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim, e assim, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que fizeram novas. Amados, Jesus veio para nos livrar do pecado. Olha, o efeito do pecado estava sobre nós, até mesmo da presença do pecado. Ele nos dá saúde para o corpo e a alma. Em algum dia ele nos dará um novo corpo que não estará sujeito às doenças. Ele agora está preparando um lar no céu para todos aqueles que ele salvou do pecado. Quando morremos ou quando Jesus voltar à terra para nos buscar, ele nos levará para este lar celestial. Algum dia Jesus estabelecerá o seu governo na terra e purificará a terra de todo o pecado. Até a própria natureza será livre da violência e destruição. Tudo será perfeito. Que maravilhosa salvação! A natureza está chorando e gemendo com dores de parto, esperando o dia da redenção. Amado, a Bíblia Sagrada diz, no livro de Apocalipse, que Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então, meu amado, aqui nós vemos tudo aquilo que Jesus veio fazer por nós. Agora nós vamos falar sobre o sacrifício do Cordeiro. Quando Jesus estava para iniciar o seu ministério público, João Batista o apresentou a uma grande multidão dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles que ouviram as palavras de João só poderiam tê-las interpretado de uma maneira. Os cordeiros eram mortos como sacrifício pelo pecado. Os pecadores, eles confessavam sua culpa a Deus e rogavam-lhe que aceitasse a morte do Cordeiro em seu lugar. Jesus foi o sacrifício que Deus enviou para morrer por todos os pecadores. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Amado, o grande profeta Isaías já havia revelado que Jesus enviaria o Messias e faria dele o sacrifício pelos pecados. Ele seria acusado falsamente, levado à morte como um criminoso.
ele levaria sobre si a culpa de todos os nossos pecados. Amado, eu quero te falar, ele é o nosso substituto para que pudéssemos ser libertos do pecado. Mais tarde ele tornaria a viver, veria o resultado do seu sacrifício e se alegraria. Tudo isso aconteceu exatamente como Isaías profetizou lá no livro de Isaías. Não lerei tudo, mas é Isaías capítulo 53, versículo 3 ao versículo 12, você pode ler na sua casa. Amado, todos os 4 evangelhos nos contam como Jesus morreu por nós. Os líderes religiosos não quiseram aceitá-lo como Messias. Eles sentiram inveja de Jesus e determinaram matá-lo. No seu coração eles falaram assim: matamos ele. Eles o acusaram e pagaram falsas testemunhas para mentirem a respeito de Jesus. Amado, no seu julgamento, Pilatos, o governador romano, sabia que Jesus não era culpado, mas ele cedeu diante das exigências dos líderes religiosos e da turba enfurecida que estava reunida naquele lugar. Jesus foi crucificado, suas mãos e seus pés foram pregados numa cruz de madeira. Este era o castigo dado aos piores criminosos. Ele foi pendurado entre 2 ladrões em uma colina chamada Calvário, lá no Gólgota. E lá o Cordeiro de Deus morreu, sacrifício pelos nossos pecados. Ele se fez maldição no madeiro em nosso lugar. Amados, agora nós precisamos entender que nós precisamos ter algumas atitudes para com o Cordeiro. Nas atitudes das pessoas no Calvário, preste atenção, podemos ver o retrato de todo mundo. Alguns olhavam para Jesus com ódio, escarnecendo dele e de suas declarações. Outros pareciam indiferentes e tiravam sortes para ver quem ficaria com as roupas de Jesus enquanto ele estava sofrendo e morrendo. Alguns olhavam para ele com decepção, mas outros olhavam com fé, esperança e amor. Amado, ali nós vemos essas situações dessas pessoas. Qual é a tua situação para com Jesus? Qual é a tua situação? Você vai estar ali escarnecendo dele? Ou você vai estar indiferente a ele? Ou você vai estar ali querendo tirar alguma coisa em relação a Jesus, como ficava aquele jogando sorte sobre os pertences de Jesus? Amados, ou você ali vai estar olhando para ele com esperança e com fé e com amor. Deus está te chamando. Naquele momento, 3 cruzes permaneceram lá no monte. 3 homens morreram naquele dia no Calvário. Nas atitudes deles podemos ver refletidas as nossas próprias atitudes. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amados, eles estavam ali, um do lado e do outro. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva a ti e a nós também. Respondeu-lhes, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhes respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amado, as 3 cruzes nos falam de coisas interessantes. Primeiro, uma cruz fala de rebelião, a outra fala de redenção e uma fala de arrependimento. Olha, amado, Deus está falando uma coisa. Na rebelião, na cruz, a rebelião, estava pendurado um homem morrendo em seus pecados. Ele havia gasto a vida praticando mal. A vida fizera dele uma pessoa dura e amarga. Agora ele enfrentava a morte. Amado, neste momento eu quero te falar isso. Qual é a tua percepção? Qual é a tua percepção da vida sobre essa situação? Agora ele enfrentava a morte, a derrota final. Se ele tivesse crido, teria achado a vida eterna, porque a vida eterna estava a seu lado. Ele estava na presença de Deus, mas a rebelião no seu coração cegou a verdade espiritual. Apesar de estar ao lado do Salvador, ele morreu em amarga agonia de espírito, cheio de ódio, de ressentimento e desesperança. Da outra cruz estava a redenção. Na cruz do meio, Jesus morreu por nossos pecados, a fim de nos redimir. Satanás havia enganado cada um de nós, sequestrado o feito de nós. Nós tínhamos sido feitos escravos por Satanás. O preço do nosso resgate foi a morte
do Filho de Deus. Ele nos redimiu do poder de Satanás, trouxe-nos de volta para si. Olha, quando morreu em nosso lugar. Em 1 Pedro 1,19 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis ou corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados, mas pelo precioso sangue de Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Olha, na outra cruz estava o arrependimento, na terceira cruz um pecador morreu para os seus pecados. Foi liberto deles para sempre no momento em que creu em Jesus. Este homem estava desejoso de encarar-se a si mesmo e a verdade. Ele confessou a sua maldade, ele reconheceu a Jesus como o Salvador, o Messias. Jesus estava morrendo, mas o ladrão arrependido creu nele. Olha, creu que ele governaria a terra algum dia. Então ele pediu ao Salvador que se lembrasse dele, tivesse piedade dele quando viesse como rei. Ah, que fé, que maravilha! Uma das últimas coisas que Jesus fez antes de morrer foi perdoar os pecados do ladrão moribundo e dar-lhes a vida eterna. Amado, este é o momento que Jesus fala com você e fala comigo. Amado, guarde essa palavra no seu coração. Você pode achar a vida eterna, o perdão, a paz e ajuda pedindo a Jesus em oração. Ele está bem perto de você agora. A Bíblia Sagrada diz no livro de Efésios, capítulo 1, para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24 e 25 diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós mortos, olha só, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados, porque estávamos desgarrados como ovelhas. Agora, porém, nós nos convertemos ao pastor, bispos das nossas almas. Então, meu amado, essa palavra é que fica para o meu e seu coração. Guarde essa palavra no coração. Quem é Jesus? Jesus, ele é o Salvador. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que a boa mão de Deus esteja sobre a tua vida. Pastor Enê Lima, Brasília, Distrito Federal.